Nós temos estudado aqui no domingo à noite uma série chamada Marcas do Verdadeiro Cristianismo. E estamos baseando essas reflexões no capítulo 12 do livro de Romanos, que, aliás, nós estamos lendo, ou tentando ler em conjunto, todo mundo lendo junto. Então eu mando para vocês todas as manhãs, dei uma folga no feriado, mas hoje já mandei de volta. E eu espero que vocês estejam lendo. Vou perguntar, não resistir. Quem está firme na leitura aí de Romanos? Joia, muito bem. Está difícil, não está? Está difícil. Romanos é difícil. Mas tem hora que é um pouco claro. E esse capítulo 12 de Romanos é um capítulo que é muito claro, gente. É um capítulo que nos ensina a ser cristão de verdade. Ser cristão de verdade. E sabe por que eu escolhi esse tema? Para a gente estudar nessas semanas até o final do ano? Porque nem todo mundo que se diz cristão o é de verdade. Nem todo mundo que diz que segue a Cristo, segue de verdade. Então, já que nós estamos na era da falsificação, você compra de tudo falsificado. Tem uma rua lá em São Paulo chamada Conde de Sazedas, que é cheio de lojas de material gospel, né? Evangélico, cristão. E o que mais tem lá são material cristão falsificado. Existe material original também, mas existe material cristão falsificado, o que eu particularmente acho uma vergonha. Mas, ou seja, nós vivemos na época das coisas falsificadas, inclusive das notícias falsificadas, as famosas fake news. Então também existe gente que diz que é cristão, mas que não é, necessariamente. Por quê? Porque não apresenta as marcas de um verdadeiro cristianismo. Então a gente precisa aprender da palavra. Que marcas são essas? E nós começamos semana passada lendo o versículo 1 que diz assim: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. Então nós vimos que o primeiro passo que um cristão verdadeiro dá é entregar sua vida a Deus completamente. E a conclusão que nós chegamos é, diante da ação de Deus, de misericórdia em nosso favor, a melhor reação que a gente pode ter é a consagração. Porque nós vimos que nem todo mundo reage da maneira certa àquilo que Deus faz. Tem gente que ignora e tem gente que despreza e rejeita. Mas tem aqueles que se entregam a Deus. E hoje nós vamos continuar. Nós vimos o versículo 1 e agora nós vamos ver o versículo 2, que não é esse aqui, é esse aqui. Que diz assim: não se amoldem ao padrão deste mundo. Preparem-se, porque hoje vai ser difícil, tá? Não vai ser difícil de entender, vai ser difícil de ouvir. Porque tem muito a ver com o nosso dia a dia. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, depois que alguém se entrega a Deus, o que acontece? Acontece uma nova vida. A gente se entrega a Deus completamente, entrega a Deus o controle da nossa vida, das nossas decisões, dos nossos sonhos, dos nossos projetos, das nossas atitudes. A gente faz isso uma vez, e Deus agora diz: agora que vocês já se entregaram para mim, eu já mudei a condição de vocês, agora vocês têm que mudar a conduta. A entrega a Cristo é uma vez que acontece, mas a transformação é diária. E até o último dia da nossa vida, até o nosso último suspiro, a gente ainda vai ter coisa a ser transformada no nosso caráter e na nossa vida, porque nós somos imperfeitos. Eu gosto do que Paulo diz. Ele diz assim: fui crucificado com Cristo. Isso é a entrega. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Portanto, vivo neste corpo terreno pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Então a gente se entrega a Deus, a gente toma uma decisão de entregar o controle da nossa vida a Deus,
Mas a gente não morre ali, a gente continua vivendo. E é sobre isso que eu quero dizer hoje. Um viver transformado, uma conduta transformada que é resultado dessa consagração a Deus. Eu peguei uma outra versão que vai nos ajudar também a entender o que Paulo está querendo dizer. Olha que fácil de entender, bem simples. Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo. Fácil de entender. Mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. E está claro que a palavra mais importante desse texto, a palavra-chave aqui, é a palavra transformação. E hoje vocês vão descobrir que vocês sabiam grego e nem sabiam o que sabiam. Certo? Porque a palavra transformação aqui que Paulo usa, e você sabe que o Novo Testamento foi escrito em grego. E a palavra que ele usa para representar a nossa transformação, ou a transformação que Deus faz em nós, é uma palavra que todos nós já conhecemos, que é a palavra metamorfose. Todo mundo já ouviu falar metamorfose. Que é o quê? É uma transformação, uma mudança de forma. E eu quero usar o exemplo mais simples possível. Qual é o exemplo mais simples de metamorfose que a gente conhece? Borboleta. Não é o único. Não é o único. Tem vários animais do reino dos invertebrados e tudo mais que sofrem o processo de metamorfose. Aí o pessoal aqui, ó, que está terminando o ensino fundamental, né? Vocês estão estudando ciências, essas coisas, biologia, metamorfose. O pessoal da faculdade também, né? Educação física e tal, vai estudar isso daí. O que é a metamorfose? É uma larva, que a gente chama de lagarta. Num determinado dia, a lagarta se converte. Não. Chega num determinado nível de maturidade animal lá, e ela começa a se transformar. E os vídeos são muito bonitos de uma lagarta se transformando no casulo, né? Tem outro nome lá que eu esqueci. E aí ela fica um tempo lá, e aqui dentro alguma coisa está acontecendo. E depois de um tempo, o que sai dali de dentro? A lagarta. A gente chama de borboleta, mas é a lagarta. Mas é a lagarta transformada, metamorfoseada. Eu falei de brincadeira, mas a lagarta se converteu. Ela se converteu aqui, veio para a escola bíblica e se transformou numa borboleta. É a lagarta, só que ela está completamente transformada. Quando ela era lagarta, ela comia coisa de lagarta. Ela conversava assunto de lagarta. Ela postava no Facebook e no WhatsApp coisas de lagarta. Não sei o que são essas coisas. Mas um dia a condição mudou. Eu estou dando esse exemplo mais assim, né? Para a gente entender como isso é importante. Depois que ela virou borboleta, ela não come mais as coisas de lagarta. Lagarta come folha. Borboleta se alimenta do pólen e da seiva das plantas. É o mesmo ser, mas ele é transformado. Estão entendendo? Então é isso que Paulo disse. Não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Ainda é Paulo, mas agora a conduta dele é completamente diferente. Então é isso que Paulo diz. Gente, vocês precisam se transformar. Vai ser a mesma pessoa, o mesmo RG, o mesmo CPF, o mesmo rosto, mas vai ter que ser diferente. E o texto que Paulo escreve, né, fica muito claro aqui. Não imitem o comportamento, não se amoldem, não assumam a forma, mas sejam transformados. E essa transformação ocorre por causa da ação do Espírito Santo em nós. Ora, é Deus que faz que nós e vocês permaneçamos firmes em Cristo. Ele nos ungiu e nos selou como sua propriedade e pôs o seu Espírito em nossos corações. Isso aqui é um alívio para a gente. Sabe por quê?
Porque a gente não consegue se transformar. A gente não consegue se melhorar. Mas Deus consegue. E por isso que Ele nos dá o seu Espírito Santo. Lembra quando Deus formou o homem do barro? Gênesis no capítulo 2 diz que Ele soprou o fôlego de vida no homem. A mesma coisa acontece com alguém que se entrega a Deus. Deus sopra um novo fôlego de vida. E é esse fôlego de vida que é chamado de Espírito Santo, que é o que faz com que a gente consiga ser transformado. Não pela nossa própria capacidade, mas pela capacidade de Deus. E essa é a diferença do cristianismo para as outras religiões. Algumas religiões, talvez todas, vão dizer que a capacidade de mudar está em você. Você pode se melhorar e evoluir. De certa forma, você pode melhorar certos comportamentos, mas a Bíblia diz que a gente não consegue mudar a nossa essência. Isso só Deus faz. E o cristianismo é verdade. E como eu sempre digo, a maior evidência, depois da ressurreição de Cristo, de que o cristianismo é verdade, é que pessoas são transformadas de verdade. A gente olha à volta, a gente não conhece todas as histórias, mas a gente conhece algumas. E a gente vê o que Deus faz na vida de uma pessoa. E isso é a prova de que o cristianismo é verdade. Eu estudei com uma moça, ela nasceu nos Estados Unidos, uma família muito complicada, cresceu longe dos pais, e ela, quando era adolescente, ela era usuária de drogas, e ela participava de uma gangue. Era uma coisa assim, bem barra pesada mesmo. E para ela entrar na gangue, ela tinha que passar por um ritual. E o ritual era assim, você era colocado numa sala com mais uma outra pessoa, que também queria entrar na gangue. E cada um tinha uma faca na mão. Quem saísse da sala, ganhava a vaga. Ela saiu da sala, né? Mas você imagina carregar essas coisas, né, no coração e na mente. Longe da família, abandonada, drogada, rodeado por violência, e Deus transforma. Hoje ela é formada no seminário, advogada, trabalha numa casa de recuperação, de apoio. Da onde vem isso? Da capacidade do ser humano de se melhorar? Não, só Deus faz isso. Nós ouvimos alguns meses atrás o testemunho de gente aqui da igreja. Eu lembro o testemunho do Chicão, por exemplo, da Genilda, e contaram a transformação que Deus fez na vida deles, de bebida, de boca suja e outras coisas, e Deus transforma. Essa semana eu ouvi mais uma vez o testemunho do Rodolfo Abrantes, que era vocalista do Raimundos. E quem é da minha idade, assim, um pouquinho menos, talvez um pouquinho mais, já ouviu música dos Raimundos? Vocês já ouviram música dos Raimundos? Já? Pedro? Já. Era linda as letras. Tô brincando, gente. Era um terror. Né? Quem já ouviu sabe. Eu não vou dizer aqui os pedaços. Mas era só baixaria. Eu ouvi aquilo quando eu era adolescente, né? Infelizmente. E Deus transformou. Era usuário de droga, totalmente perdido. E Deus transformou completamente. Hoje Ele dá o testemunho e ajuda tanta gente. Da onde vem isso? O poder do Espírito Santo. Então Deus transforma. O que nós vamos falar, e já estamos falando, não é algo impossível. É algo esperado para quem se entrega nas mãos de Deus. Se você já entregou sua vida a Deus, Deus espera que você continue sendo transformado pelo Espírito Santo. Olha o que Paulo também diz num outro lugar. Ele diz assim: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos. Vocês foram ensinados a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça, em santidade, provenientes da verdade. Esse é o objetivo. A cada dia, sermos mais parecidos com Jesus. Se alguém olhasse para você, se alguém lesse os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João,
estudasse a vida de Jesus, e olhasse para a sua vida, e olhasse para a minha vida, será que ele ia falar assim: nossa, parece esse Jesus que eu li aqui? Ou será que, nossa, ele diz que é cristão, mas não tem nada a ver com Jesus? Qual seria a sua resposta? Você acha que alguém ia te achar parecido com Jesus? Pelas atitudes? Confesso que muitas vezes eu pareço qualquer outra pessoa, menos Jesus. Mas o objetivo é que a gente seja transformado. Então eu quero mostrar rapidamente para vocês, quero conversar com vocês 3 etapas sobre como essa transformação ocorre na nossa vida. E a primeira etapa é a transformação do padrão de conduta. É por aí que Paulo começa, porque ele diz assim, ó: não se amoldem ao padrão deste mundo. Não se amoldem ao padrão deste mundo. Então Paulo está dizendo que o mundo tem um jeito de ser. E padrão de conduta é aquilo que faz com que você faça o que você faz. É aquilo que te leva a você agir do jeito que você age, consciente ou inconscientemente. É o padrão de conduta que está formado no seu consciente e seu subconsciente. Ou as forças que estão ao seu redor e tudo mais. Isso é o padrão, isso é a forma ou a forma do mundo. E Paulo está dizendo que existe à nossa volta um jeito de ser, que não deve ser o nosso. Porque Paulo está dizendo, ó, nessa forma aí, vocês não podem se encaixar. É legal que a palavra que Paulo usa aqui é esquema. Paulo diz assim: não entrem no esquema do mundo. Esquema não é gíria, né? A gente usa como gíria, mas não é. Não se amoldem, não entrem no esquema, no modo de pensar, de como as pessoas pensam. Tem que ser diferente, tem que ser diferente. Então, o que é o padrão do mundo? Para a gente poder definir, para a gente poder entender. Eu penso que o padrão do mundo é toda sociedade, ou ambiente, ou pensamento, ou comportamento, que é regido pela lei dos desejos humanos e que não considera a instrução ou a revelação divina. Esse é o jeito de ser do mundo. Ser governado pela lei dos desejos humanos, deixando Deus de lado. É isso que nós encontramos à nossa volta. Ambientes regidos pelos desejos humanos. Comportamentos regidos pelos desejos humanos. Sociedades regidas pelos desejos humanos. Pensamentos, ideologias, filosofias regidas pelos desejos humanos. E Deus, onde está nisso? Deus nem existe. Quando o homem exclui Deus e diz que Deus não existe, ele se torna regido pelos seus próprios desejos. Deixa eu dar alguns exemplos para vocês aqui. Eu quero ler aqui o que Romanos, no capítulo 1, diz, a partir do versículo 28, diz assim: uma vez que os homens consideraram que conhecer a Deus era algo inútil, o próprio Deus os entregou a um modo inútil de pensar, deixando que fizessem coisas que jamais deveriam ser feitas. A vida deles se encheu de toda a espécie de perversidade, pecado, ganância, ódio, inveja, homicídio, discórdia, engano, malícia e fofocas. Espalham calúnias, odeiam a Deus, são insolentes, orgulhosos e arrogantes. Inventam novas maneiras de pecar e desobedecem a seus pais. Esse é o padrão do mundo. Mesmo com o politicamente correto aparentemente reinando, quando a gente vai na essência, é essa lista aqui, de padrões degradados. O homem rejeitou a Deus e criou um estilo de vida marcado pela satisfação dos seus desejos. Por exemplo, eu dei uma pesquisada, esses dias para entender um pouco mais o padrão do mundo. Então eu fui em algumas áreas aqui. Por exemplo, na área da música. Os 2 estilos mais comuns hoje, no meio da moçada,
e dos adultos também, é música sertaneja e música eletrônica, funk, hip hop e tudo mais. Tem uns. Em terceiro lugar vem os pagodeiros, etc. Tá? Mas, por exemplo, você já parou para ouvir a letra de um funk que a galera ouve na escola o dia inteiro? A gente tem contato com o pessoal de escola. Eles ouvem funk da hora que eles acordam até alguma outra hora, porque eles não dormem também, né? Então eles ficam assim, o tempo inteiro ouvindo isso. As letras são horríveis. São horríveis. Tem uma que é assim: estou usando crack. Estou usando crack. Já deixei a escola e a família, estou usando crack. Essa é a letra de uma moça que foi candidata a deputada e que é cantora de funk. Que tal? É um padrão de Deus ou deixou Deus de fora? Deixou Deus de fora. E música sertaneja? É muito legal música sertaneja, não é? Não, eu detesto, desculpa. Eu respeito quem gosta, mas eu não gosto. Mas aí eu fui lá pesquisar uma letra. E eu fiquei encantado com a poesia. Porque a poesia era muito bonita. Era assim, ó: quem pegou, 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 não pega mais. Quem beijou, 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 não beija mais. Não é uma poesia maravilhosa? Profunda. Quem pegou, 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 não pega mais. Quem beijou, 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 não beija mais. E está todo mundo lá cantando e tal. Vamos voltar um pouquinho no tempo. Tem uma música, já da galera já não mais tão nova, que diz assim: o acaso vai me proteger, enquanto eu andar distraído. Né? O acaso... Vocês conhecem? Agora, não é uma combinação perigosa? Uma pessoa distraída, protegida pelo acaso? É uma combinação meio perigosa. Eu entendo o que a pessoa quer dizer na letra, mas eu só estou dizendo o seguinte: Deus está de fora. E você não precisa demorar mais do que 1 minuto para descobrir isso. E se a gente vai para a área do entretenimento? Televisão, computador, internet e tudo mais. Mais de 95% do que circula na internet é pornografia. Isso porque a gente nem tem contato com a Dark Web. Lembra que o pastor Pedrosa falou aqui? E que muitos de vocês nem sabiam o que era a Dark Web. Dos adultos, porque os jovens eu sei que sabem. Né? A gente não sabe ainda como acessar, estão tentando. Mas o que é a Dark Web? É uma rede que você acessa por outros meios. E que aí você encontra tráfico humano, tráfico de armas, tráfico de órgãos, escravos humanos, né, tudo mais. Todo tipo de perversidade existe nesse submundo. Mas existe no mundo que aparece também. No mundo das novelas. Existe novela sem traição? Agora responde só entre você e Deus, tá? Você já torceu? Você já torceu para alguém ficar com o outro que não era o marido ou a esposa, vendo novela? Ah, mas o marido é tão ruim. Ah, mas a esposa não merece. Tem mais do que ficar com o outro mesmo. Responde só entre você e Deus, tá? Mas a gente vai ficando rodeado dessas coisas que Deus está de fora. E Paulo está dizendo: não entrem nessa forma, não entrem nesse esquema. Se a gente vai para a parte de lazer, hoje em dia existe balada boa, sem muita bebida e sem droga. Balada com limonada e ping-pong é só balada de crente. Pipoca, né? Suco de uva aí. Isso é balada de crente. Balada boa, existe balada boa sem droga e sem muita bebida? Não. Não existe. Quando a gente vai para a área da sexualidade, e aí? Vocês acham que Deus está dentro de algumas ideias ou Deus está de fora? Quando a gente vê os adolescentes, as crianças de 10, 11 anos, já indo direto para a relação sexual, o que acontece? Os adolescentes ficando. Todo mundo sabe o que é ficar? Sabe, né? Isso
acontecia fora da igreja, hoje acontece na igreja. Em todas as igrejas. Não deveria ser assim. Crente não fica. Deixa eu chegar mais para esse lado aqui. Queridos amigos, irmãos, jovens, eu amo vocês de todo o coração. De verdade. Crente não fica. Crente não fica. Crente espera a hora de assumir os compromissos certos, na hora certa, com as pessoas certas. Amém? Esse é o amém mais fraco que eu já ouvi na história da igreja. Só casada, né? De qualquer forma, ó, Deus está vendo, hein? Deus está vendo. Sexo livre, ideologia de gênero. O capítulo 1 de Romanos, ele é muito duro nesse ponto. Porque ele mostra que a humanidade se rebelou contra Deus. E diz que não é mais homem e mulher. Agora é homem e mulher e o que o homem quiser ser. E essa é a forma mais frontal de dizer a Deus: Deus, o Senhor está de fora do meu pensamento. A gente ama as pessoas, sempre vamos amar. Sempre vamos acolher. Sempre vamos estar abertos a qualquer pessoa. Mas sempre vamos dizer a verdade. Quando a gente entra no campo da fraude ou da ética, o que vocês acham? Deus está de dentro ou Deus está fora do que acontece no Brasil? A gente estava tentando comprar uma casa uma vez. Não que a gente compre muitas casas, né, gente? De vez em quando, assim, uma vez na vida. Mas na negociação, a gente estava negociando e a pessoa falou assim: mas qual o valor que você vai colocar na escritura? Eu falei: o valor que a gente está negociando. Não, mas aí você vai pagar muito imposto. Eu falei: não, mas a gente não está negociando esse preço? É esse preço que eu vou colocar. Não, mas a gente não faz assim. Não, mas eu faço assim. É quase impossível você fechar negócios assim, sem fraudar alguma coisa. Atestado falso. Acontece? Acontece. Assinar o ponto para alguém, agora com a digital é um pouco mais difícil. Acontece ou não acontece? Acontece. Tem crente que dá atestado falso? Cristão? Tem? Tem. Tem cristão que pede para alguém assinar o ponto para ele e não dá as caras depois? Tem. Está errado, gente. Esse é o padrão do mundo. Tem cristão que pede para não ser registrado, para não perder o seguro-desemprego? Está errado. Está errado. Isso é enganar o governo. Isso é mentira, isso é sonegação. Só que a gente está tão encharcado disso à nossa volta, que sem querer a gente entra na forma e age igual todo mundo. E o que Paulo está nos ensinando nessa noite é: não haja assim. Segunda etapa, essa primeira é mais demorada, tá, gente? Fiquem tranquilos. A tristeza, gente, é que os crentes cedem. E é muito triste quando um cristão cede e entra no esquema do mundo. É muito triste. Por isso que a gente precisa dessa segunda etapa, que a transformação se dá pela renovação da mente. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A mente, a nossa mente, é o maior campo de batalha. É um campo de batalha terrível. É na nossa mente que a gente luta com a alegria e com a tristeza. Com ânimo e com desânimo. A vontade de desistir vem aonde primeiro? Vem na cabeça, vem no pensamento. A nossa mente é o maior campo de batalha. Deus sabe disso. O diabo também. O diabo não pode nos controlar, mas ele pode dar ideias. Ele pode sugerir. E a gente decide se a gente vai aceitar ou não. Olha o que Paulo diz: portanto, permitir que a natureza humana controle a mente resulta em morte. Mas permitir que o espírito controle a mente resulta em vida e paz. Olha que texto lindo de Romanos. Quer morrer na sua vida? Deixe os seus desejos tomarem conta. Quer viver bem?
deixe o Espírito Santo tomar conta. Tudo começa primeiro na mente, inclusive a transformação que Deus quer operar. Por isso a gente precisa alimentar a nossa mente do jeito certo. E um dos documentários que eu vi, que eu achei fantástico, por tudo que ele representa, é um documentário já bem antigo, né? Que chama Super Size Me, ou em português, A Dieta do Palhaço. Já é bem antigo, né? Acho que tem bem mais de 10 anos. Mas esse rapaz aqui, Gordon Spurlock, ele decidiu o seguinte, e eu estou falando isso para dizer da importância da gente alimentar a nossa mente com a coisa certa. Ele decidiu durante um mês, o sonho de muita gente, hein? Comer só no McDonald's. Certo? É um sonho. Durante um mês ele ia comer as 3 refeições do dia no McDonald's. Olha que beleza. E se o atendente oferecesse assim, ó, por mais 50 centavos você leva ao grande, ele teria que aceitar. Batata, refrigerante, seja lá o que for. Tá bom? Durante um mês. E aí ele foi. Café da manhã, almoço e janta no McDonald's. Café da manhã, almoço e janta. Foi sendo acompanhado pelos médicos. E no meio, assim, depois de alguns dias, o médico falou assim, cara, para porque você vai morrer. Você está se entupindo de tanta porcaria, desculpa a palavra, que você vai morrer. Mas ele tinha feito o plano, né, para ver o que ia acontecer e ficou um mês comendo McDonald's. Qual foi o resultado? Em um mês ele engordou 11 quilos, nem foi tanto assim ganho de peso, porque ele continuou fazendo algumas atividades físicas, mas é bastante para um mês. 11 quilos, a gordura no fígado quase tomou conta do fígado todo, ele teve problema cardíaco sério, por isso que o médico mandou ele parar, ele teve depressão, dores de cabeça insuportáveis e correu o risco de vida sério, por causa de um mês comendo o que não devia. Por que eu estou dizendo isso? Porque se a nossa mente é o maior campo de batalha na nossa vida, a gente precisa alimentá-la com aquilo que é saudável para ela. Acontece que muitas vezes a gente está se enchendo daquilo que só faz mal. E aí a gente quer transformar a nossa vida. Ah, minha vida não muda, minha vida não muda. Mas está se alimentando do que não deve, não vai mudar mesmo. E aí Paulo diz, transformem-se pela renovação da vossa mente. E o que faz isso é a palavra de Deus. Quem não valoriza a palavra de Deus, não vai ser transformado. Se você encontrar alguém que diz que é cristão, passar 5 anos e encontrar a pessoa de novo, e ela continuar do mesmo jeito, ela pode até ser cristã, mas você pode ter certeza que ela não dá o menor valor para a palavra de Deus. Porque quem dá valor para a palavra de Deus é transformado, progride, avança. Isso significa valorizar um devocional diário. Gente, é tão simples isso aqui. Separe no seu dia um período para você ler a palavra de Deus. Hoje você pode ouvir, você pode ver, você pode ler, você pode fazer no carro, em qualquer lugar. Alimente a sua alma, a sua mente com aquilo que é bom para você. Valorize os cursos bíblicos. Nessa igreja, em outras igrejas, na internet, onde você for. Nós começamos hoje um curso sobre os 10 mandamentos. Valorize isso. Vai ser bênção para você. Vai alimentar a sua mente. Os jovens estão estudando Gálatas. Olha que beleza. Valorize isso. Faça leituras cristãs. Você pode ler outras coisas? Pode ler outras coisas. Mas leia literatura cristã. Leia comentários, leia livros, leia experiências, leia biografias. Alimente a sua alma, a sua mente com aquilo que faz diferença. Se você quiser sugestões, eu te dou. Te empresto o livro se eu tiver. Mas alimente-se daquilo que é saudável. Ouça música cristã. Gente, parece, nossa, Heber, mas que básico que você está falando. Não é básico, gente. Não é básico. A gente não faz isso.
Ouça música cristã o dia inteiro, o tempo que você tiver. Enche a sua mente com aquilo que é bom para você. Ouça mensagens, ouça sermões. Não sei se você fica muito tempo no carro, mas o carro é uma grande oportunidade. Hoje você pode baixar sermões de ótimos pastores. Você pode ouvir, em vez de ficar ouvindo às vezes só notícia, futebol e baboseira. Baixa uma coisa que vai te edificar. Um sermão demora 40 minutos. Às vezes é o tempo de você levar a criança a voltar, ir no mercado, voltar. Você já pode ouvir um sermão. Isso vai edificar a sua vida. E eu quero fazer um desafio aqui. Talvez você se sinta como o Spurlock aqui, com a sua vida inchada de coisas que não servem para nada. E eu quero te fazer um desafio. Comece essa semana a mudar a sua dieta espiritual. Só você pode decidir isso. Eu só posso te encorajar. Faça uma experiência. Troque algumas coisas. Troque certas horas fazendo alguma coisa, fazendo outras melhores. Te garanto que você vai ser abençoado. Te garanto. Porque Paulo diz que nós seremos transformados pela nossa renovação da nossa mente. A última etapa, para terminar, aqui Paulo diz: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. A transformação da nossa mente depende da quantidade de Bíblia da qual você se alimenta. Se você se alimenta pouco, pouca transformação. Se você se alimenta muito, mais saúde, mais transformação. E por último, a transformação nos alinha com a vontade de Deus. Isso aqui é muito precioso, gente. O texto termina depois que ele começa dizendo: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Resultado: para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E aqui a gente entra num campo em que a gente se confunde, porque a gente acha que vontade de Deus, a gente acha que certas coisas são vontade de Deus e a gente entende errado isso. Deus não revela sempre, às vezes ele revela, às vezes não, coisas específicas. Devo morar aqui, não devo morar aqui, devo trabalhar aqui, não devo trabalhar aqui. Às vezes Deus revela isso do jeito que ele quiser. Às vezes não, mas ele revela princípios. O que Paulo está dizendo aqui é de princípios. Devo casar com essa pessoa? Nossa, eu gosto tanto dela, mas ela não é cristã. Será que é da vontade de Deus? Não precisa nem perguntar. Não é a vontade de Deus. Devo fazer esse negócio aqui? Não, a gente só vai ter que adulterar umas notas aqui. Será que é a vontade de Deus? Não precisa perguntar, não é a vontade de Deus. Certo? Mas o que Paulo está dizendo aqui não é de coisas específicas, mas é de princípios gerais. E o que Paulo está dizendo é que a vontade de Deus é algo que a gente experimenta na prática à medida que a nossa mente vai sendo renovada. Eu vou tentar explicar isso aqui para que a gente não fique com dúvida. Qual que é o entendimento errado? O entendimento errado é que quando a gente entende isso aqui, ó, a Bíblia diz que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Certo? Deus diz isso. E significa que vai dar tudo certo, então. Porque tudo que Deus quer e que Deus faz é bom, agradável e perfeito. E tudo é a vontade de Deus. Então vai dar tudo certo. Não é isso que Paulo está dizendo. Não é isso que Paulo está dizendo. O que Paulo está dizendo é mais profundo. Eu queria que você prestasse atenção agora. O que Paulo está dizendo é que o que é bom, agradável e perfeito é o caminho que Deus planejou para nós. Não é coisas específicas. O que Paulo está dizendo é que o caminho que Deus planejou para um cristão andar, ele tem o seu fundamento naquilo que é bom, porque Deus é bom. Ele tem o seu fundamento naquilo que é agradável a Deus, naquilo que é santo e é aceitável a Deus. Não é que é agradável a nós, mas ele tem seu fundamento naquilo que é bom, naquilo que é agradável e naquilo que é perfeito.
Como assim? Não é que vai dar tudo certo. É que o caminho que Deus planejou é um caminho infalível. Como assim? É um caminho que começa na cruz, passa pela santificação e termina na glorificação. Esse é um caminho perfeito. Estão entendendo a diferença? Se a gente acha que a vontade de Deus, porque ela é boa, agradável e perfeita, é que vai dar tudo certo, sempre a gente vai se frustrar rápido, porque as coisas vão dar errado. Mas quando a gente entende que o que é bom, agradável e perfeito é o plano de Deus para nós, aí a gente entende que a gente só descobre esse plano à medida que a gente põe o pé no caminho e começa a andar por ele. A vontade de Deus é algo que a gente só descobre caminhando e vivendo na prática. E esse é o melhor projeto de vida que você pode ter. Quer fazer a vontade de Deus? Quer fazer a vontade de Deus? Ande no caminho que Ele ordena. Faça aquilo que Deus chama de bom. Pratique aquilo que Deus chama de aceitável. Entregue sua vida a Jesus. Esse é o caminho perfeito. E eu vou terminar com uma figura. Já que eu falei de alinhamento, né? Transformação nos alinha com a vontade de Deus. Não sei se vocês têm alguém que gosta de avião. Eu gosto muito, né? Se eu fosse mais alto, assim, mais bonito, mais rico, eu teria sido piloto de avião. Mas como eu sou baixinho, feio para danar, não posso ser piloto. Não, estou brincando, não tem nada a ver, tá? Mas a altura tem a ver. Mas é muito legal ver um avião aterrissar. Eu trabalhei no aeroporto um tempo, lá fazendo uma extensão na pista, e a gente via avião descendo o dia inteiro. E era muito legal, porque vinha de todo tipo. E é muito bonito ver um avião grande, bem alinhado com o seu objetivo. Por outro lado, é apavorante você vê a pista no lugar e o avião todo desalinhado. Não sei se você já teve essa experiência, ou de ver, ou de estar no avião, né? Que deve ser mais apavorante ainda. Mas o que é o pior para um piloto são os ventos, né? E as lufadas assim que vêm de súbito. E pega o avião e faz uma baita diferença. Então aqui a gente tem um avião bem alinhado e um avião todo torto por causa do vento. O que isso tem a ver com a vontade de Deus? A vontade de Deus é a pista. É o nosso objetivo. Nós somos o avião. E tem as forças contrárias tentando nos puxar para um lado, soprar para um lado, puxar para um lado e para o outro. E você sabe na sua vida que forças são essas. Às vezes o que é força para um e atrapalha muito a vida para um, às vezes não é para o outro. Mas todos nós temos esses ventos fortes que tentam nos desalinhar, não é? Seja um relacionamento, seja uma situação financeira, de saúde, seja o que for, uma frustração. Todos nós temos esse desafio de nos mantermos alinhados com o nosso objetivo. E o que vai garantir o nosso alinhamento é a palavra de Deus. Porque o vento pode soprar de um lado, pode soprar do outro. A palavra de Deus é o nosso guia, é o nosso referencial. Então, quando nós formos transformados, e à medida que nós somos transformados, nós seremos cada dia mais alinhados com a vontade de Deus. Pode ser o vento que for. E eu já vi piloto bom pousando, hein? Ele vem todo torto assim, ó. Mas ele vem equilibrando o vento e pousa certinho. Porque ele conseguiu equilibrar as forças e ele não cedeu aquilo que estava forçando ele para tirar do caminho. A minha palavra para vocês nessa noite é isso. Você está alinhado com a vontade de Deus? Ou você é um avião que está meio torto? E que se não se alinhar, vai cair fora da pista. Como é que está a sua vida? Que forças estão tentando te tirar do rumo certo? Está com vontade de fazer alguma coisa errada? Entrega isso a Deus. Está chateado? Entrega isso a Deus também. Porque essa é uma força que vai te tirar do rumo certo.
Está frustrado, decepcionado? Entregue isso a Deus. Tem sonhos, tem planos? Que bom, graças a Deus. Entregue os seus sonhos a Deus também. Então, meus queridos, que nessa semana eu e você sejamos transformados, cada dia um pouquinho. Transformados pela palavra. E o desafio permanece, que você alimente o seu coração e a sua alma com a palavra de Deus. Queria que você fechasse seus olhos e olhasse para a sua vida e respondesse de novo para Deus quão semelhante ou quão diferente você é de Cristo. Quanta coisa ainda precisa ser transformada? Queria te dar a oportunidade de você refletir um pouco, enquanto nós vamos cantar uma canção.